Sri Lanka, um país que fica ao sul da Índia, que é insular, tem ruínas budistas muito bonitas, praias muito bonitas também, está sendo alvo de protestos violentíssimos que a sua população está fazendo, que está se insurgindo contra o governo do Gotabaya Rajapaksa, porque há uma fome violenta no país, assim como em outros lugares do mundo, que estão sofrendo insegurança alimentar. Os motivos são a Covid-19, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que aumentou os preços de diversos alimentos, e por isso há essa revolta popular e há essa demanda por melhores condições de vida no país. E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, porque tem um outro tópico que eu quero abordar nesse vídeo, e nessa conversa aqui da gente, que é o encontro do G20. O Sergei Lavrov foi no encontro preliminar, né, ou no encontro dos ministros de relações exteriores dos países do G20, e lá houve um rechaço muito grande à Rússia, críticas ao ministro das Relações Exteriores, e isso vai de encontro ao objetivo do G20, que é o multilateralismo, que a Indonésia está encabeçando, através do fato de ser o presidente rotativo da instituição, mas que mostra que o mundo está numa discussão eterna em relação ao que tem que ser feito com a Ucrânia e a Rússia, mas ninguém está disposto a sentar para conversar de fato. Antes de mais nada, assina o canal, ativa o sininho, segue nas redes sociais, vai no Spotify também, ouve lá o material que eu faço e deixo disponível em vídeo, em formato podcast, porque isso faz com que o movimento de discussão e análise de política internacional, de economia, de finanças, continue, e eu continuo aqui bastante empolgado e motivado para trazer esses conteúdos para vocês. Olá, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e eu sou analista de política internacional. Bom, como eu anunciei no início do vídeo, o Sri Lanka passa por uma situação muito grave, que é a insegurança alimentar e a fome dos cidadãos que estão por lá. O Sri Lanka é um país que depende muito de turismo e, claro, turismo traz divisas externas e com a Covid, a escassez de pessoas rodando pelo mundo ocasionou o país viver uma situação gravíssima. Do ponto de vista econômico, o país tem uma dívida bastante grande, que não consegue pagar e já deu calote. Tem um PIB que está bastante diminuído. Eu acho que a perspectiva para esse ano, o crescimento, ele está estimado aqui ano a ano para o mês de maio em 1,6%. Esse ano vai haver decrescimento. E para o ano que vem, não se sabe, porque a inflação agora está num estágio muito elevado, está em 54,6%, mas se espera que até o final do ano chegue aos 70%. Situação parecida com o que vive a Turquia, só que a economia do Sri Lanka é uma economia bastante fragilizada. Como eu falei, depende muito do turismo, e isso é uma vulnerabilidade muito grande. Se não há dólares entrando, você cria um problema muito grande de inflação, porque a moeda do país acaba se valorizando demais e faz com que fique difícil comprar itens do exterior a um preço atrativo que seja viável para as pessoas consumirem os bens ali dentro. Também, isso é um combustível, coloca mais lenha na fogueira para que as situações sociais no país se deteriorem rapidamente. Como a gente está vendo agora no noticiário, a insurreição foi em direção à casa do presidente, porque há uma demanda por mudança de regime político, uma insatisfação muito grande. O governo tem adotado medidas das mais variáveis possíveis. Uma delas era fazer com que o funcionalismo público ficasse liberado de trabalho por meio período, daí reduzia os custos do Estado e incentivava essas pessoas a plantarem nos seus quintais alimentos, porque há uma escassez de alimento, né? Como eu descrevi aqui, há uma escassez de divisas que provoca inflação e as pessoas têm dificuldade de acessar os alimentos, têm dificuldade de encontrar combustível, de encontrar gás de cozinha para cozinhar. Ou seja, o caos total. E essa medida que o governo tomou, bastante inusitada, de liberar as pessoas para plantarem em casa, ou também de dar férias para os funcionários públicos do Sri Lanka, para eles poderem emigrar. Daí o destino deles é a Índia, é um país que oferece melhores condições, e eles vão para lá tentar trabalho. E o governo dá dispensa de 10 anos ou 15 anos para eles poderem ir para lá, não é uma dispensa não remunerada, e eles vão tentar a vida em outro país. Se a gente lembrar, a Índia está tentando se antecipar a esse cenário, já parou de exportar açúcar, por exemplo, e outros produtos agrícolas, e dessa forma é muito difícil de esperar que as pessoas que estão indo do Sri Lanka para a Índia vão conseguir uma inserção tão rápida, apesar da economia da Índia ter perspectivas muitíssimo melhores do que a do Sri Lanka. A situação no mundo é muito complicada, a insegurança alimentar ela já assola o Egito, a Somália, outros países do mundo, né? O Brasil também sofre com a fome aumentou aqui, mas isso tudo tem a ver com a guerra, o aumento dos preços dos alimentos, o aumento do preço dos combustíveis,
e também com a Covid-19, que quebrou muitas cadeias produtivas. A situação não parece que vai melhorar tão rapidamente no Sri Lanka, mas uma coisa que pode ajudar muito é a resolução da questão da guerra. Daí, já conectando com o próximo assunto, isso não parece que está muito na pauta dos líderes do G20. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, foi no encontro do G20 e foi bastante hostilizado. Foi chamado de assassino, foi chamado de tudo quanto é nome, e ele não conseguiu efetivamente ter nenhum tipo de conversa produtiva com nenhum dos líderes, apesar do esforço da diplomacia da Indonésia e da Indonésia, como o presidente do G20, o presidente rotativo, de promover o multilateralismo, que é o objetivo da Indonésia, que é a função do G20. O G20 ele vai ter o seu encontro em novembro de 2022, mas, pelo que a gente viu agora, não parece que o tom vai mudar muito em relação à hostilidade à Rússia. Isso só cria um cenário de prolongamento da guerra, de aumentar os custos para a Rússia parar de fazer a guerra, e se ela tem os custos muito elevados, ela vai tentar buscar uma vitória de qualquer forma. Porque se não conseguir, isso é uma derrota política e isso é uma derrota, de certa forma, econômica, maior do que os custos de guerra podem ocasionar. Lembrando aqui que eu não estou falando que a Rússia está numa situação de carestia econômica. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre como a Rússia conseguiu contornar as sanções e ter uma situação econômica mais ou menos estabilizada, pelo menos perto daquilo que se esperaria de um país em guerra e com sanções econômicas nunca vistas antes, mas há que se construir pontes para fazer com que os países sentem com a Rússia, mesmo com todo o rechaço em relação a ela, para que, primeiro, né, se isso pensando pelo lado ocidental, primeiro, para que a Rússia não caia ainda mais nos braços da China, que esse é o grande rival dos Estados Unidos, dos países europeus, no que tange a geopolítica e a competição econômica, porque é o único país que tem tecnologia avançada para fazer frente a Estados Unidos e aos países da Europa, como Alemanha, França, etc. Do outro lado, se não tem custos diminuídos para a Rússia parar com a guerra, a tendência é que a guerra se prolongue até chegar à situação, como eu falei, que algum tipo de vitória seja possível para a Rússia. Se ela vê uma situação em que ela só tem derrotas ou que ela precisa continuar mais para ter vitórias, seja pela opinião pública nacional, seja para os seus aliados, a guerra vai se prolongar. E todos os problemas que a gente vê hoje em relação à inflação, aumento dos preços dos alimentos, aumento do preço do gás e do petróleo também, porque mexe no mercado de petróleo, isso é óbvio, né? Vai continuar existindo e problemas, como eu falei, que estão acontecendo no Sri Lanka ou na Somália, né? A questão da Somália, eu falei num outro vídeo aqui do canal que é sobre a fome como uma arma de guerra, né? Eu vou deixar aqui no card. Mas, voltando aqui, enquanto a guerra não acabar, essa situação e essa carestia econômica vai perdurar. É muito difícil a gente ver um cenário muito mais positivo. Tanto é que o mundo inteiro se prepara para uma recessão econômica, daí a nível global, num futuro nada distante.